Na crendice popular, encruzilhadas e porteiras em lugares soturnos são sempre ricos em causos. E no caos de hoje não será diferente. Lá pelos idos de 1910 e 1920, quando aqui nem havia rodovia asfaltada e as crendices reinavam, As vias de comunicação entre os municípios de Paraíso, Pratápolis, Passos, etc., era através de estrada de chão e tinha sempre uma porteira e sempre um mataburro. Por conta disso, acreditava-se que a porteira e o mataburro vizinhos, situados na então estrada de terra que ligava Paraíso, Pratápolis, Passos e Piuí, então existentes bem juntinhos ao Morro do Baú, era local mal assombrado. Lá existia uma porteira, um mataburro e uma matinha bem encostadinha no Morro do Baú, que a estrada passava encostadinha no Morro do Baú para dirigir para os outros lugares, e inclusive para as fazendas também. Então, ali o pessoal dizia, ali tinha um amontoado de vegetação encostadinho no morro, algumas árvores mais altas, outras mais baixas, um capinzal, e era meio soturno, né? Por conta disso, todo mundo que passava por aqui falava que aquela porteira era mal assombrada, que lá tinha uma assombração que ficava chamando a gente, sabe? Será? Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. As crendices e superstições são, na verdade, vestígios de um passado nem tão remoto, em que o ser humano tinha uma visão mágica do mundo, acreditando que diversos fatores sobrenaturais podiam intervir diretamente no seu dia a dia. Esse modo de pensar foi se transmitindo de geração a geração, em especial entre as camadas mais populares, que foram mantidas à margem do conhecimento científico. Aconteceu que um jovem, Benedito, o pai dele disse, meu filho, amanhã cedo, você vai bem de madrugada, lá na fazenda do compadre Ninico, lá na Itaguaba, e ver se tem algum capado gordo. Ele até falava corpo gordo, falava capado gordo, para comprar, que ele tinha um comércio e um açougue. Tá bom. Então, na madrugada de maio de 1922, o jovem e futuro professor Benedito Ferreira Calafiore, bem cedinho, arreiou o seu cavalo e foi à fazenda do senhor Ninico, perto da Itaguaba, a fim de comprar porcos gordos para seu pai, para o açougue dele. E pôs-se na estrada, né? Foi pensando, gente, eu vou passar para lá, aquela porteira assombrada. Não tem nada não. E foi indo. Vai sempre pensando, aquela porteira assombrada. Porteira assombrada. Quando eu tinha uns 40 passos para chegar na porteira, aí ele viu uma coisa assim. E o cavalinho também, sei lá, o cavalo estocou. Ele esporeou o cavalo não quis ir. E aí o negócio fazia assim, dava um ventinho, era maio, aquele ventinho fazia isso. Parecia como se fosse uma mão, e depois a mão desaparecia, como se fosse assim, ó, vem. Ele ficou impressionado, mas o cavalo, não sei, o cavalinho fazia a orelha assim. E ele esporeava o cavalo, não queria, ele quase caiu no chão. O jovem pensou em voltar para casa, mas ele sabia que ia ficar feio para o lado dele. Então ele resolveu esperar amanhecer. Foram momentos de estranhas sensações. E ele não entendia porque o cavalo parou, não queria atravessar a porteira e continuar a viagem. Ele esporeava o cavalo, não queria, ele quase caiu no chão. Ele falou, mas como é que eu faço? Eu vou voltar, fica feio. Vamos, o cavalo não ia, fica parado. Ele falou, o jeito que tem, eu vou esperar amanhecer. Aí ficou lá esperando. E de vez em quando o negócio fazia assim, o cavalinho sempre a orelhinha assim. Fazia aquele negócio, aparecia uma mão, depois a hora que dava um ventinho, e a mão desaparecia. Né? Fazendo esse para lá, para cá. Vem, dá a impressão que é vem. Bom, aí
começou a clarear o dia, foi vendo que aquilo que parecia que era uma mão, era uma folha, vários galhos, não é uma mão só, várias mãos, né? De umbaúva. Umbaúva, na parte de baixo, ela é prateada e na parte do outro lado é verde. Então, quando o vento dava, aí aquela parecia que era uma mão que fazia isso, era branca, aparecia uma branca e depois desaparecia, ficava verde. No escuro fica preto, né? Aí era isso. É isso aí, essa é umbaúva. Aí ele esperou clarear bem mesmo. Aí ele esforiou o cavalinho foi como se não tivesse nada. Encostou na porteira, arriado, entrou, passou, transpôs a porteira e foi embora, tranquilo, e foi lá na fazenda do seu Ninico. Mas que ele pensou que fosse assombração, ele pensou, e as pernas dele tremeram. É isso aí. Mesmo ele não conseguindo comprovar verdadeiramente no momento que se era verdade ou não, como existe já aquela crença dentro dele de que existe assombrações, naquele momento o cérebro interpreta como é verdadeiro, né? Então, ou seja, uma situação, né, de estar ali na porteira e ter ali alguma coisa que é identificado como uma assombração, gera um pensamento, né, de que é assombração, então corre, né? Então a gente gera um pensamento de assombração confirmando, o cérebro confirma aquilo, né, porque ele vai tentar comprovar, e gera então um medo. E o medo é o quê, né, depois disso? Ele gera o comportamento, que no caso dele foi de esconder. É interessante percebermos ao que o medo pode nos levar. Falar sobre medo é algo muito complexo, tendo em vista a singularidade do ser humano e a infinidade de fatores psicológicos capazes de desencadeá-lo. O medo, no geral, ele é visto como uma emoção natural, né? Uma emoção que ela é necessária e ela é importante para a questão de proteção. A gente pensando no medo em relação a mitos e assombrações, a gente entende que o quê? A pessoa, o sujeito, né? Ele vai criar aquele medo, ele vai ter como resposta o medo, porque ele já existia, né, aquela crença. E era muito comum antigamente, né, ter essa crença. Porque hoje em dia, às vezes colocam lá, né, por exemplo, apareceu um alienígena em tal local, né? A internet, né, as pessoas automaticamente vão tentar comprovar que não é verdade, né? Ou se for verdade, vai colocar a resposta de que é verdade, ou seja, existe um fato ali concreto. Antigamente não, né? O caos de hoje se passou ali, no Morro do Baú. Você sabia que o Morro do Baú é uma das 7 maravilhas de Paraíso? Primeira maravilha, a igreja matriz de São Sebastião. A segunda maravilha é a fonte luminosa com a praça. A terceira maravilha é a Lagoinha. A quarta maravilha é o mirante lá do Baú e todos os atrativos do Baú. A quinta maravilha é a florada dos ipês, que acontece agora em agosto. E esse ano foi meio fraco, por causa o tempo muito seco. E esse ano, anos anteriores, tinha sido tão bonito, né? Agora esse ano eu notei que foi fraco, né? É a quinta maravilha, a florada em todo o município, nas nossas praças, né? A sexta maravilha é a Termópolis e suas águas maravilhosas, e a sétima maravilha é a praça em si, com seus ornamentos, a Praça da Matriz, com o coreto, homenagem às mães, homenagem a São Sebastião e a família Antunes, e os canteiros floridos formam, com os bancos e tudo, formam essa sétima maravilha do paraíso, que convém que sejam elas bem cuidadas para ser maravilha. Caso contrário, efeito contrário. Com 16 metros de altura, o mirante do Cristo Redentor, localizado no Morro do Baú, foi cuidadosamente planejado. Inaugurado em 2006, é tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de São Sebastião do Paraíso. Além da imagem do Cristo, existe uma capela histórica e a Via Sacra, contornando a encosta até a grutinha de Nossa Senhora Aparecida.
Do local, o visitante pode admirar um belo horizonte. Para os paraisenses, o Morro do Baú, com 991 metros de altitude, é uma dádiva da natureza. Lembrando que todos os casos e causos contados aqui no programa, você encontra... Esses casos e acontecidos e lendas podem ser encontrados no livro Curiosidades de Paraíso, lá nas bibliotecas, ou então através do site. E é nessa paisagem que me despeço do programa de hoje. Natureza, cultura, casos e causos. Até semana que vem. Hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu.